Alô amigos, alô amigas, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse é o canal Rumo ao Nada, o seu canal de notícias. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se e vá ativando o sininho das notificações e deixando seu like. E se não for pedir muito, compartilhe nossos vídeos aí nas suas redes sociais. E vamos lá no site, né gente, da TV Senado, da TV Senado, não da... o site do Senado, né, votar contra a MP 871. Pois é, amigos, aos poucos percebe-se que a reforma da Previdência tá indo água abaixo. Ó, líderes que representam, gente, a maioria dos deputados decidiram que vão fazer mudança na proposta da reforma da Previdência. Essa mudança, principalmente, gente, vai ser em torno do BPC e da aposentadoria rural. Ao consultar as bancadas que somam, gente, olha, 291 deputados, lideranças da Câmara se posicionaram contra as alterações do BPC, que é o benefício de prestação continuada pago para pessoas idosas carentes e para deficiente, né, gente? E nas regras também da aposentadoria rural. O grupo também é contra os dispositivos que permitiriam futuras mudanças na Previdência por ritos mais simples. Ou seja, cada vez que um próximo governo entrasse, achava que precisava mudar a Previdência, não precisaria todo esse trâmite, né? Esse trâmite, né, gente? Muito bem, essa proposta é bastante aceita. Olha, com alterações da Constituição demandando mais voto no Congresso, seria possível, gente, reformar a Previdência sem precisar seguir o rito de uma PEC, ou seja, de proposta de emenda parlamentar. Qualquer reforma previdenciária deve ter como princípio a proteção aos mais pobres e mais vulneráveis, ou seja, qualquer reforma da Previdência não deve deixar esse grupo de lado, diz a nota assinada pelos líderes de 13 partidos, MDB, PR, PP, PRB, PSDB, DEM, PSD, PTB e Solidariedade, Cidadania, Podemos, PROS e Patriotas. Só para você ver, gente, a quantia de parlamentares que são contra alguns pontos da reforma da Previdência, né? Com 291 deputados e os votos da oposição, os pontos da PEC criticados pelas bancadas devem ser excluídos pela Câmara. Segundo eles, a desconstitucionalização das regras do sistema previdenciário poderia gerar insegurança jurídica. E como de fato vai acontecer se esse dispositivo passar, né? O anúncio foi feito pelo líder da maioria na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, do PP de Pernambuco, que não sabe quantos votos a PEC da reforma da Previdência poderia ter com as alterações defendidas pelo grupo. Essa responsabilidade de contagem de votos não é nossa, é do governo. Os representantes da maioria dos deputados classificam a reforma da Previdência como importante e necessária, mas contestam pontos da proposta. Para o líder do DEM, Elmar Nascimento da Bahia, o governo perdeu a batalha da comunicação e por isso é necessária a retirada dos artigos da PEC que alteram os trechos criticados pela maioria da Câmara. Aqui o ambiente é nosso, afirmou o líder em tom de crítica ao governo que rejeita articular votos em favor da reforma da Previdência. Quem ganha com isso, gente, é os aposentados que têm, digamos assim, o BPC ou aqueles que futuramente precisam, né, se aposentar pelo BPC, né? Sobre a decisão do ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia, que ontem não deu as caras na CCJ, né, Comissão de Constituição e Justiça, aliás, é a comissão mais importante do Congresso Nacional. Ribeiro disse que o tema tem que ser tratado pelo presidente do colegiado, né, Felipe Francischini, do PSL do Paraná, e pelo governo. É o governo que está articulando com a própria Comissão de Constituição e Justiça. Já a oposição também, gente, que reuniu o PDT, PT, PCdoB, PSB, PSOL e Rede, anunciou nessa última terça-feira que votará contra a PEC da reforma da Previdência. Juntas, essas siglas têm 133 votos contra a proposta. Oposicionistas vão tentar derrubar a PEC ainda na primeira etapa da Câmara, ou seja, na CCJ. Gente, quem ganha com isso? O país. Por quê? Porque a oposição
oposição e a situação percebeu o tamanho do estrago que essa PEC poderia causar no Brasil se ela fosse aprovada da maneira com que foi enviada ao Congresso Nacional. Lembrando que o Paulo Guedes, gente, ele quer uma economia de R$1 trilhão. R$1 trilhão. E em cima de quem? Em cima do aposentado carente, em cima do deficiente, em cima do agricultor rural. E daí, na hora que foi para colocar o texto da reforma da Previdência dos militares, na verdade, não tem reforma nenhuma, gente. Basicamente não tem economia nenhuma, porque foi apenas uma reestruturação de carreira dos militares. Nada que possa dizer assim, olha, como o militar e o cidadão civil comum vão ser tratados igualitariamente dentro da reforma da Previdência. É óbvio, né, gente, que a reforma tem que analisar alguns pontos, né, que, por exemplo, não podemos tratar igual um policial que vive em combate diretamente na rua com um militar do exército. Eu acho que deve sim analisar ponto a ponto, mas tem que ficar muito igual para todo mundo, ou seja, para militares, tanto faz que seja lá do exército, da aeronáutica, da marinha, ou policial civil, ou bombeiro, uma PEC, digamos assim, pontos essenciais também aos professores, né, gente, porque você dá aula em sala de aula hoje, da situação que está o país, é degradante, não tem psicólogo que dê conta de resolver a situação dos professores, né, gente? O professor, ele tem medo até mesmo de ir para a escola lecionar. E o policial também, ele tem medo, né, gente? Vocês mesmos sabem, ele tem medo até de vestir a farda para entrar dentro de um ônibus, dentro de um coletivo, porque sabe que pode ser morto, porque todo mundo persegue. Então, há alguns pontos sim que precisam ser analisados com carinho. E também, né, gente, em cima do VPC, o governo querer economizar justamente em cima dos mais carentes, dos mais pobres, aí não dá. Tá certo os líderes da maioria e tá certo os líderes da minoria, ou seja, da oposição. Eu quero saber de vocês, gente, será que a reforma da Previdência não está naufragando? Dá aí a sua opinião.